Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais o Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade. Finalmente, ainda, peço-lhes para colocarem os vossos comentários, para conversarem connosco, porque do diálogo faz-se luz. Então, começaremos por falar de Portugal. E começaremos por falar do tema desta semana, já vem de há uns tempos atrás, mas do tema desta semana, que é o problema da habitação. Foi aprovado em Conselho de Ministros um decreto-lei e as várias oposições têm-se manifestado contra esse decreto-lei. Sobretudo, à direita, aquilo que dizem é que a expropriação da utilização de imóveis devolutos há mais de 2 anos é um abuso, um atentado ao direito de propriedade. Foi particularmente contundente o presidente da Associação dos Proprietários de Imóveis, que acusou inclusivamente de se acabar com postos de trabalho quando se pretende pôr termo ao alojamento local nas grandes cidades. Ora bem, em primeiro lugar, o manter indefinidamente uma casa sem utilização, quando há pessoas a viver com dificuldades para obter uma habitação condigna, isso não é o exercício do direito de propriedade. Isso é um abuso do direito de propriedade. E o direito de propriedade deve ser um direito que deve ser exercido num contexto social e com fins sociais. Não há um direito absoluto. Não há um direito com a dignidade do direito à liberdade ou o direito à habitação. É um direito relativo. E, portanto, quem abusa desse direito deve ter o comportamento que merece face ao Estado. É uma medida justa e era o mínimo que se exigia de um Estado decente. Mas a direita está sempre contra as medidas justas que ferem os seus interesses. Repare-se que, por exemplo, os titulares de alojamentos locais vieram manifestar-se e dizem que há uma extinção de postos de trabalho. Tem uma certa razão, porque o Estado, das duas uma, ou não permitia que eles construíssem alojamentos locais, ou tendo autorizado os alojamentos locais, tendo autorizado investimentos elevados, a Constituição proíbe que o Estado atente contra as legítimas expectativas dos cidadãos. Portanto, as pessoas atuaram legalmente. Portanto, não é correto que o Estado, pura e simplesmente, impeça os alojamentos locais já existentes de funcionarem. O que pode e deve é impedir que novos alojamentos locais sejam feitos, porque isso está a afastar os cidadãos das cidades. E é uma causa, por exemplo, da falta de professores em Lisboa e no Porto, particularmente em Lisboa. Porquê? Porque os professores não podem pagar as rendas especulativas que se exigem em Lisboa. Portanto, há questões extremamente importantes que implicam que o alojamento local
não possa continuar a ser admitido, deva ser inclusivamente proibido, preservando-se, obviamente, as legítimas expectativas de quem viu um alojamento local licenciado e agora não pode ser autenticamente expoliado do seu investimento quando esperava que o seu investimento lhe desse rendimento e dá também postos de trabalho. A verdade é que dá também postos de trabalho. Agora, é curioso como o presidente da Associação dos Proprietários, o doutor Menezes Leitão, diz uma coisa curiosa: isso está-se a destruir postos de trabalho. É curioso como é que ele diz isso, quando ele apoia, não só apoia, critica em determinada parte por não ser suficientemente favorável aos senhorios, uma lei do arrendamento que permite, por exemplo, só a título de exemplo, despejar um café, um restaurante ou um comércio qualquer que existia há dezenas de anos, acabando com postos de trabalho. Mas isso, como é favorável aos senhorios, é defensável. Já os postos de trabalho que se acabam já não merecem qualquer defesa. Os outros que interessam aos senhores, esses merecem defesa. É este o tipo de argumentos que determinado tipo de interesses, de determinado tipo de direita defende. Há realmente necessidade de mais habitação. Tem de ser o Estado, ao contrário do que dizem determinados partidos, tem que ser o Estado a construir. Os privados não constroem habitação a custos acessíveis sequer às classes médias. Particularmente em Lisboa e o Porto, nas grandes cidades, não constroem habitações acessíveis às classes médias, muito menos aos mais pobres. Portanto, tem de ser o Estado. O Estado tem de investir. E não pode desperdiçar dinheiro cegamente, como está a fazê-lo agora com a história do IVA na alimentação. Aquilo que o Estado está a fazer na história do IVA da alimentação e de apoio aos agricultores é apenas o desperdiçar inutilmente 600 milhões de euros que davam para construir muitas habitações, nomeadamente para professores, por exemplo, em Lisboa, que delas carecem e que têm necessidade delas para terem a possibilidade de dar aulas em Lisboa e os alunos não estarem sem aulas, como sucede ainda neste momento, ao fim do segundo período de aulas em Portugal. A história do IVA nos alimentos é uma vergonha. É apenas uma forma de meter mais dinheiro na grande distribuição. A grande distribuição não tem deveres nenhuns. A grande distribuição, como já se provou recentemente através de recibos, para já aumentam os preços. E, portanto, se diminuir alguma coisa, não diminui o suficiente para compensar o aumento dos preços que já fizeram com a isenção do IVA nesses produtos. Por outro lado, é quase insignificante, em termos gerais, é quase insignificante aquilo que se poupa com a isenção de IVA nos 40 produtos que o Governo decidiu isentar. Aquilo que o Governo vai fazer é, pura e simplesmente, aumentar os lucros da grande distribuição. Por outro lado, está a dar dinheiro aos produtores sem resolver os problemas dos produtores, porque não lhe pode dar dinheiro indefinidamente. Compensa-os das dificuldades que têm. Mas essas dificuldades decorrem do monopólio da grande distribuição, ou do oligopólio da grande distribuição. Eles estão todos concluídos, os preços dos produtos são manifestamente acordados entre eles e aquilo que se verifica é lucros manifestamente especulativos e excessivos da grande distribuição. Eu dou um exemplo. Batatas, que são um dos produtos que não tem IVA. As batatas são compradas ao produtor a 30 cêntimos. 30 cêntimos. Nós vamos
para os supermercados e aquilo que vemos são as batatas a 1 euro ou mais do que 1 euro o quilo. Isto é, produtos que nem sequer são propriamente perecíveis. Mas o lucro especulativo é verdadeiramente vergonhoso. Aquilo que o Governo devia fazer era uma tabela que o Ministério das Finanças publicou em tempos, mas que há uns anos deixou de publicar. Uma tabela do lucro razoável em cada setor de atividade, em cada produto. E a variação desse lucro podia ser alguma para mais ou para menos, mas era um indicativo. E fazer outra coisa muito importante, que era controlar as faturas, os pagamentos feitos pela grande distribuição aos produtores. A grande distribuição esmaga os produtores. Sobretudo os pequenos produtores. E era importante que o Estado vigiasse isso e controlasse a faturação e os pagamentos feitos aos produtores por parte da grande distribuição. Não era preciso absolutamente nenhuma diminuição do IVA, não eram precisos subsídios aos agricultores. O mínimo de justiça relativamente à distribuição alcançava-se com esse controle. Infelizmente, repito, o problema dos preços razoáveis, médios razoáveis para cada produto e para cada atividade deixou de ser publicado. Era importante que o Ministério das Finanças voltasse a publicá-lo e sancionasse os desvios especulativos relativamente a esses preços. Por outro lado, era importante que o Ministério da Agricultura estabelecesse organismos de negociação coletiva com a grande distribuição para que os pequenos produtores pudessem negociar com uma defesa mínima por parte do Ministério da Agricultura com a grande distribuição. Os pequenos agricultores isolados são vítimas da grande distribuição e não têm contra ela a menor defesa e são completamente esmagados pela grande distribuição. Amanhã há manifestações às 3 da tarde no Porto, há manifestações já no Porto, há em Lisboa, em Aveiro, em Coimbra, noutras cidades do país, em Viseu também, relativamente à gravidade do problema da habitação. Era importante que o Governo acordasse para esse problema, que as pessoas legitimamente se manifestassem, porque o Governo tem de enfrentar ele próprio esse problema, porque a iniciativa privada nunca construirá habitações acessíveis às classes médias. Vamos falar agora muito rapidamente da Ucrânia e aquilo que vimos agora foi o presidente Zelensky dizer que, afinal de contas, se perder Bakhmut, vai ter de negociar com a Rússia. Isto é, neste momento, há claramente uma cedência por parte de Zelensky, que apelou inclusivamente à visita de Xi Jinping à Ucrânia. Não sabemos quanto tempo é que vai demorar a guerra, mas sabemos que há uma mudança de postura já relativamente a Zelensky, que reconhece, no fundo, está a perder a guerra. Esperamos que esta carnificina termine o mais rapidamente possível. Finalmente, o Brasil. O Brasil que assistiu agora à vinda de Bolsonaro. Esperamos que a investigação sobre os crimes de Bolsonaro, nomeadamente sobre estas joias que apareceram agora, 3 grupos de joias que vieram da Arábia Saudita, mas afinal de contas ele e os filhos fizeram mais de 150 viagens à Arábia Saudita. E nas viagens nós sabemos que os sauditas são
dos maiores corruptos e maiores corruptores do mundo. De certeza absoluta que Bolsonaro e os filhos não vieram de mãos a abanar na Arábia Saudita. Era importante que a justiça brasileira investigasse Bolsonaro. Mas era importante também aquilo que está a tentar-se agora, é reativar a Comissão da Verdade. É importante para o Brasil, para a democracia brasileira, para que crimes que foram cometidos durante a ditadura não voltem a ser cometidos, porque, pese embora o passar do tempo, eles estão bem vivos e muitos dos criminosos, dos torturadores, estão ainda vivos também. Era importante que essa Comissão de Verdade seja reativada e que a Justiça atue com firmeza perante os militares criminosos que torturaram, que mataram, que fizeram desaparecer. É algo de que o Brasil precisa para ser um país decente. Começa agora, a pouco e pouco, a tornar-se um país relativamente independente. É de saudar este acordo com a China, que vai desdolarizar as trocas comerciais entre a China e o Brasil. Os pagamentos das trocas comerciais entre a China e o Brasil vão passar a ser feitos em yuanes e em reais, com um banco de conciliação de créditos e débitos a funcionar no Brasil. É algo que é novo na vida económica do Brasil e que vai beneficiar altamente a economia brasileira, nomeadamente quando a economia brasileira está, neste momento, já começa não só a exportar as commodities, os artigos, os produtos agrícolas, mas também começou a exportar aviões. A Embraer está a fazer contratos com a China e a exportar para a China tecnologia já. O Brasil, se continuar nesta senda, tornar-se-á um país digno de respeito e independente, deixará de ser colonizado pelos Estados Unidos. Esperamos que não venha a ser colonizado pela China, mas deixará de ser colonizado pelos Estados Unidos, que foram os grandes causadores da tragédia que foi a ditadura brasileira, foram os grandes causadores da tragédia que foi o golpe contra Dilma Rousseff e a subsequente tomada de poder pela direita com Temer e com esse inominável presidente que agora regressou ao Brasil. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente para partilharem, colocarem gosto, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.